Muito boa noite, quem está chegando? Tudo certo, que bom. Então compartilhem com outras pessoas, convidem outras pessoas para participar, para estarem aqui com a gente. Estou acompanhando aqui na frente, aqui embaixo. Gosto sempre de acompanhar, vocês sabem, né? Tudo bem. Bom, eu coloquei um recadinho ali na nossa, nem sei como chama aquilo, não é comunidade, ali no Instagram que tem aquele espaço separado nas mensagens, não é comunidade, me fugiu o nome, enfim. Eu coloquei ali até perguntando, né, e avisando para vocês participarem da aula de hoje. Tragam suas caixinhas ou seus saquinhos, porque será necessário. Alguém tem ideia de por quê? Não vale contar quem viu lá, porque precisa trazer as caixinhas e os saquinhos. Bem-vindos quem está chegando. O tanto de ficha que vai cair na noite de hoje, vocês vão precisar de saquinho e caixinha para guardar o tanto de ficha que vai cair hoje. Só tenho isso para dizer. Tanto de ficha que vai cair, tá? Então, tragam seus saquinhos e suas caixinhas para guardar. Não tem problema, Simone. Tragam suas caixinhas e seus saquinhos para guardar as fichas que vão cair na noite de hoje, que vocês vão precisar. Muitas fichas, porque realmente será aula na noite de hoje, tá? Na noite de hoje será a nossa primeira aula em trio. Então, hoje à noite a aula será eu, a Patrícia e a Natália. Vocês já conhecem, porque elas já passaram por aqui, nós já fizemos lives juntas. Primeiro fiz eu e a Paty, depois fizemos eu e a Natália. E hoje nós três aqui para trazer essa aula para vocês da cura do verdadeiro sagrado feminino. Então, para não me alongar aqui, deixa eu já chamá-las. Cadê? Para a Natália, para que elas entrem, se apresentem e eu já começo aqui com o conteúdo e elas vão me ajudando para a gente enriquecer a noite de vocês. Então, convidem outras pessoas. Boa noite, entrando juntas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Tudo certo, e vocês? Tudo jóia, graças a Deus. Bom, que Ó, bom. meus saquinhos, todos eles aqui, todos estão aqui, com certeza. Ah, que legal. Serão muitas fichas. Eu convoquei as meninas do Círculo Sagrado, que são integrantes do Círculo Sagrado, para estarem aqui hoje à noite, porque embora hoje seja uma aula aberta e será a nossa última aula das 3 aulas que nós trouxemos aqui, ela não deixa de ser uma continuação das nossas aulas do Círculo Sagrado. Então, eu convoquei as meninas ontem, né? E aqui estamos as 3 parceiras do Círculo Sagrado para trazer essa aula hoje para vocês. Eu vou olhando por aqui, porque eu estou acompanhando aqui na minha frente também, tá? Então, acompanho aqui, acompanho lá e olho vocês aqui. Eu não estranho. A Nath está aí também? Tá. Você não vê ela? Não, só vejo você. Eu vejo as duas. Eu não, só estou vendo você. Eu estou assistindo pelo celular e pelo computador e também vejo nós 3. Não, só estou vendo. Deixa eu mexer aqui. Isso. Não vai sair da live. Não, não, só vejo você, não vejo a Nath. A minha tela está dividida em duas, você em cima e eu embaixo, eu não estou vendo nada. Mas você me ouve? Eu te ouço, Hoje minha mas não voz te vejo. está de boa para você? Hoje não está parecendo um gatinho. Menina, que foi aquilo, meu Deus. Ontem aqui sabe que ninguém queria escutar a voz da Natália ontem, nem a minha, em uma das reprogramações. Muito legal. Bom, vamos lá então, que nós temos muita. Opa, mas que eu digito sem querer o comentário no outro telefone aqui. Nós temos muitas coisas para ver na noite de hoje.
E nós vamos, então, já começar falando, de fato, sobre a cura do feminino, do sagrado feminino. E muita gente me traz um conceito antigo, uma ideia antiga de que a cura do feminino é apenas resgatar aquelas práticas antigas, resgatar aquelas filosofias, os rituais antigos. Só que, na verdade, a cura do verdadeiro sagrado feminino, ele é um processo de autoconhecimento, ele é um processo muito mais profundo, muito mais íntimo de autoconhecimento, onde de fato nós vamos conseguir aprender a integrar várias partes nossas, várias partes do nosso feminino. Integrar a nossa luz, integrar a nossa sombra, a nossa razão, a nossa intuição, a nossa força, a nossa vulnerabilidade, integrando todas essas partes. Então, isso é uma jornada de uma busca de nos conectar com a nossa essência do que verdadeiramente significa ser mulher. E a gente faz isso também honrando, aprendendo e honrando os arquétipos que moram em nós. Porque todas nós mulheres, nós temos energias arquetípicas, todas as pessoas, não só as mulheres, né? Todas as pessoas têm energia arquetípica, eu vou falar um pouco mais sobre isso, que habitam o inconsciente coletivo. Então, essa energia está aí no inconsciente coletivo. E nós vamos aprendendo, também dentro do círculo sagrado, eu vou falar um pouco mais aqui, a honrar essas energias arquetípicas em nós, para que a gente consiga, de fato, trazer essa cura do verdadeiro sagrado feminino, como nós falamos tanto aqui. Então, os arquétipos, eles são símbolos que eles trazem algumas representações arquetípicas, são imagens, deuses, deusas, animais, e essas representações, elas carregam a sua energia, a sua própria energia, que vão ajudar a gente a entender melhor a nossa personalidade, as nossas emoções, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, né? E todos os arquétipos, eles trazem o seu lado luz e o seu lado sombra. Então, o seu lado luz é aquela expressão equilibrada do arquétipo. É o arquétipo em harmonia, é aquilo que traz o crescimento, que traz o alinhamento, que traz contribuição para as nossas vidas. E o lado sombra é aquele excesso, é o lado distorcido ou o excesso da energia daquele arquétipo. Então, ele acaba trazendo um certo desequilíbrio, comportamento destrutivo, vícios, enfim, ele carrega algumas limitações quando nós estamos vivenciando o lado sombra dos arquétipos. Só um apanhado bem breve para que quem nunca ouviu falar sobre arquétipos entenda daqui para frente o que nós vamos falar, tá? Nath, tu tá aí, sumiu a tua foto, tá só a imagem do teu perfil. Nath, tá aí? Eu acho que eu não consigo ver a Nath, porque eu estou pelo celular, não pelo notebook. Mas eu tô aqui pelo celular também consigo. Agora voltou. Voltei. Tava só a foto do teu perfil. Muito bem. Bom, seguindo então. Bom, os arquétipos, então, como eu expliquei, eles servem como uma ponte. Eles nos auxiliam nesse processo de cura interna. Eles são a ponte, eles são aliados, por isso que é importante nós entendermos sobre eles, eles são aliados para essa cura interna. E quando nós falamos do feminino, nós falamos principalmente das deusas, dos arquétipos das deusas, ou da energia arquetípica das deusas do sagrado feminino. E é como se cada deusa representasse um fragmento, uma pequena partezinha do nosso feminino. Porque todas nós temos a energia arquetípica de todas essas deusas. Todas nós. Algumas com algumas deusas mais no seu lado luz, outras com algumas deusas mais no seu lado sombra. Mas todas nós carregamos. E como elas representam esses fragmentos, esses pedaços do feminino, a cura do sagrado feminino é justamente que nós consigamos integrar essas partes, integrar esses fragmentos. E isso significa nós conseguirmos compreender e equilibrar o que cada um desses arquétipos tem a nos oferecer. Que de alguma forma vão complementar as nossas vidas. Tá? Volume baixo,
Meu volume baixou. Espero que eu não... Dá a impressão que a tua voz tá abafada. Ai, é por causa desse microfone aqui. Deixa eu tentar tirar e fazer sem. Ih, acho que travou. Voltou. Fica melhor assim? Voltou. Vocês me ouvem melhor assim? Sim, Ótimo. sim, Então bem vamos melhor. sem esse microfone. Tranquilo. Obrigada por avisar, Conrado. Muito bem. Entendido brevemente, bem brevemente, né? Assunto arquétipos dá um livro. Aqui eu falei o breve do breve do breve. Deu para entender brevemente? Acho que deu, né? Para ter uma ideia, uma noção, uma pincelada. Ótimo. Bom, especificamente aqui nós vamos falar sobre os arquétipos da energia feminina, os arquétipos das deusas que habitam em nós mulheres, porque é o tema da nossa live. Porém, mesmo os homens também carregam a energia dos arquétipos femininos, porque os homens também têm energia feminina. Então, homens, fiquem na live e acompanhem para também entender como, de que forma essas deusas também estão presentes em vocês, tá? Mas como o tema é o sagrado feminino, eu vou focar especificamente nas deusas e na energia das deusas em nós. Quando nós falamos da deusa, por exemplo, Hestia, que é a próxima deusa que nós vamos estudar no Círculo Sagrado, no ano que vem. A deusa Hestia, ela nos fala sobre a importância do silêncio, o valor do silêncio interior, daquele momento que nós paramos para respirar, paramos para meditar, paramos para nos auto-aplicar um reiki, por exemplo. Só que quando nós acessamos o lado sombra da Hestia, é o momento onde nós vamos ter medo de mudança, medo de agir, medo de sair da zona do conforto. Já comecem se identificando por aí. Estar nessa energia requer que nós estejamos no lado sombra da Hestia. Por isso que nós agimos dessa forma. E é muito essencial que nós precisemos da deusa Hestia neste mundo onde nós vivemos, porque é essencial que em algum momento a gente pare para silenciar, para olhar para dentro de nós, para fazer esse olhar interno, para fazer a nossa auto-aplicação de reiki. Então, ter a deusa Hestia é essencial, porém em equilíbrio, no seu lado luz. Se eu for para o lado sombra, eu fico na procrastinação, eu não saio da zona de conforto. Então, já comecem a se perceber aí, tá? Quando nós falamos de Deméter, que nós estudamos recentemente, que está bem fresco, nós estamos falando da nutrição, do cuidado, da doação, da fartura. Só que a Deméter também nos alerta para o risco de nos sacrificarmos demais para o outro, doarmos demais para o outro e sobra pouco para nós. Esse é o lado sombra da Deméter. Quando nós falamos da Perséfone, que também está fresquinho, Perséfone é filha da Deméter. A Perséfone é aquele momento onde nós conseguimos nos conectar com a nossa intuição. Então, a Perséfone também é um mergulho na nossa sombra. E é importante fazer isso porque ela também nos ajuda a transformar aquilo que nós perdemos em renascimento. Então, eu olho para aquilo que eu aprendi, para aquilo que eu vivi, para aquilo que eu perdi, para aquilo que passei de desafio da minha sombra, e eu consigo ressignificar isso e trazer o aprendizado. Isso é o lado luz da Perséfone. Transformar a perda em renascimento. E a Perséfone também é aquela que não consegue crescer. Que ela é adulta, mas ela ainda é infantil. Ela tem 30, 40, 50 anos, mas ela ainda é infantil. É o lado sombra, estar no lado sombra da Perséfone. Vai ter dificuldade normalmente de gerir finanças, de se relacionar, de cortar o cordão umbilical, às vezes até mesmo de sair da casa dos pais. Já a Afrodite, que é a deusa talvez mais conhecida, que a maioria das mulheres conhece, inclusive o arquétipo da Afrodite, muitas nem sabem o que é arquétipo, mas quando fala da Afrodite, elas sabem do que nós estamos falando, né? E a Afrodite, ela vem para trazer a lembrança da importância da autoestima, da importância da sensualidade,
da beleza, do prazer, de encontrar prazer no dia a dia, viver prazer na vida cotidiana. Só que quando nós falamos do lado sombra da Afrodite, nós vamos falar daquele momento onde nós talvez passamos por cima de nós mesmas para sermos aceitas. Só que isso é a nível inconsciente. A gente não faz isso conscientemente, sempre é em nível inconsciente. Quando nós falamos de Hera, ela nos lembra, ela nos desafia a equilibrar as nossas relações sem que sem que a gente precise abrir mão da nossa essência, da nossa identidade. Era extremamente importante para afirmar um compromisso, para viver um relacionamento duradouro, seja amoroso, seja profissional. A Hera é a deusa dos relacionamentos. Só que às vezes ela também se entrega demais a ponto de muitas vezes, estando no lado sombra da Hera, se permitir ser controladora, se tornar nesse papel de ser controladora. Então, quem está sendo controladora com o marido, com o pai, com mãe, com o filho, com o trabalho, com qualquer outra coisa, talvez esteja vibrando no lado sombra de Hera. E Hera também é aquela que muitas vezes faz com que você aceite relacionamentos tóxicos sem se dar conta que você está vivendo eles. Isso é o lado Hera. E muitas vezes é só esse equilíbrio que precisa na vida da mulher. Às vezes nós vemos algumas mulheres, né, nessa situação e a gente diz: como que essa pessoa não sai desse relacionamento? Porque talvez ela esteja vivendo o arquétipo Hera, então ela não consegue sair desse relacionamento sem que alguém vá lá e ajude e mude essa energia para que ela enxergue: opa, realmente estou num relacionamento tóxico ou abusivo e preciso sair desse lugar. Aí entra o não julgamento, né, e o entendimento que talvez a mulher esteja vivendo nesse arquétipo da Hera. E quando nós falamos de Artemis e de Atena, que foram lá as primeiras deusas que nós estudamos, nós falamos da independência, da mulher independente, da mulher que batalha, da mulher que estuda, da mulher que tem estratégia, da mulher que vai à luta e à busca dos seus objetivos de forma estratégica. E também nós falamos, quando nós falamos dessas duas deusas, da possibilidade de vivermos isso sem que a gente precise se desconectar da nossa intuição, do nosso feminino. E a cura do verdadeiro sagrado feminino não é escolher uma deusa, exaltar uma deusa e focar e viver e ativar apenas o arquétipo de uma deusa. Não, é a completude. É justamente a integração de todas essas deusas, de todas essas energias, de todas essas informações que eu falei aqui em nós. É justamente essa integração que permite, entendendo isso, né, que vai permitir que cada uma dessas deusas, que a energia, a do luz de cada uma dessas deusas surja na nossa vida exatamente no momento que ela tem que servir. Para uma necessidade, para um desafio, para uma situação onde nós estamos vivendo e é necessária a energia daquela deusa em específico. Todas nós transitamos entre todas elas. E hoje eu recebi um depoimento, inclusive, de uma aluna do Círculo, que ela falava que agora ela consegue se perceber onde ela está transitando. Porque todas nós, mulheres, passamos pela energia arquetípica de todas essas deusas. E termos esse entendimento, esse conhecimento, nos faz entender: opa, eu estou muito na energia dessa deusa. Então está faltando a energia da outra. E aí eu trago essa energia dessa outra deusa para a minha vida. Como? Fazendo ativação de arquétipo, utilizando reprogramação mental, utilizando desprogramação, utilizando alinhamentos energéticos. São coisas que nós realizamos também dentro do Círculo Sagrado. Voltando ainda para a Hestia. Quando nós falamos da Hestia, de que forma isso se encaixa no nosso dia a dia, né? Voltando para todas as deusas, na verdade. De que forma essas deusas se encaixam no nosso dia a dia. Quando nós falamos da Hestia, é aquele momento onde nós estamos no meio de uma correria,
com milhões de coisas para resolver, mas a gente para e diz, deixa eu respirar um pouquinho. Pelo menos a gente deveria fazer isso, tá? Quem não faz deveria fazer isso. Eu vou respirar 1 minuto. 1 minuto, gente, 1 minuto não vai morrer ninguém. 1 minuto para respirar. Isso é a nossa Estia, que está ali pedindo para que a gente pare e que a gente respire. Aquele momento em que nós falamos no círculo também, onde eu preparei a mesa do café da manhã para mim, e eu vou sentar e vou contemplar aquela mesa de café da manhã. Isso, além de ser a Afrodite, também é a Estia, porque eu estou naquele momento de silêncio. Estou ali comigo. Estou prestando atenção em mim. Ou fechei os olhos para escutar o que minha mente está me falando. Quais são os milhões de pensamentos que estão passando na minha mente? Isso é Estia. Então, olha como nós acessamos essa energia no nosso dia a dia. Todos os dias nós acessamos. Se nós não estamos acessando, nós estamos em falta justamente da energia de Estia no nosso dia a dia, para trazer esse lembrete de que a gente precisa parar e respirar. Quando nós trazemos Deméter para o nosso dia a dia, é o momento onde nós talvez possamos nos sentir sobrecarregadas, cuidando de tudo e de todos e esquecendo de nós. Isso é Deméter em nós. Esse é o lado sombra de Deméter em nós que está ali em comando, que está ali agindo, que não deixa que a gente cuide da gente e coloca a gente no lugar de cuidar do outro. E a cura desse lado sombra da Deméter em nós é justamente em aprender a se colocar como prioridade sem culpa. Porque as mulheres têm muito mais a tendência a fazer isso, né? É justamente Principalmente mães, né? Principalmente mães. E a Deméter é o perfil da mãe, é o arquétipo da mãe também, né? Da mãe nutridora. Então, é justamente trazer esse entendimento de uma forma energética, desprogramando, reprogramando a nossa mente de que é possível nós darmos amor, mas nos priorizarmos e também nos dar amor. Que nós também precisamos de nutrição. Descobri a deusa que está trancafiada no meu porão psíquico. Olha que legal que a Lucy colocou. Exatamente. E a Perséfone, a filha de Deméter, ela surge nas nossas vidas quando nós estamos num momento de transição, de mudança, de crise existencial ou crises diversas, quando nós passamos por momentos de términos, de desafios emocionais. Toda vez que eu me coloco naquele lugar de eu preciso encarar essa sombra, eu preciso olhar para essa dor, é a Perséfone que está ali nos auxiliando para fazer isso. Só que quando eu não faço, quando eu fujo disso, estou em falta da Perséfone. Então, olha que interessante, as mulheres que não conseguem olhar para as suas dores, olhar para os seus sentimentos, que são aquelas que soterram as suas feridas emocionais, está faltando a Perséfone na vida delas. Trazer essa energia da deusa Perséfone vai fazer com que elas consigam transitar mais fácil nessas dores emocionais e acessem isso de uma forma mais fácil. E voltando para Afrodite, que as mulheres amam, né? Quantas vezes vocês se perceberam se desconectando dos prazeres do dia a dia porque não tem tempo? Seja o fato da mesa posta para o café da manhã, como eu dei o exemplo antes. Seja o hidratante corporal. Seja o skincare. Seja o seu olhar no espelho e encontrar belezas em você. Ou simplesmente parar e apreciar um copo, uma taça de água. Viver os prazeres na vida cotidiana. Quantas vezes a gente deixou de viver os prazeres da vida cotidiana por estar ocupada demais? Falta Afrodite em nós. A tendência é que baixe a nossa autoestima, ela vai lá para o chão, quando falta a Afrodite em nós. Apreciar um jantar especial, fazer algo especial para nós. Conhecimento das deusas é maravilhoso para o nosso desenvolvimento, a Zélia colocou. A Luz e definitivamente Deméter e Perséfone estão em alta, estão, né? Depois de ontem e da semana passada,
está em alta. Isso aí. E a Hera, então, como eu falei, ela é a deusa dos relacionamentos. A Hera, ela está presente em nós toda vez que nós estamos em um relacionamento. E nós estamos em um relacionamento o tempo todo, porque relacionamento não é só amoroso. É amigos, é familiar, é profissional. Então, Hera está conosco o tempo todo. E cada relacionamento que você vive, fica aqui a reflexão para todas. Cada relacionamento que você vive, você se sente fortalecida ou anulada ou diminuída. Se você se sente fortalecida, está no lado luz de Hera. Se você se sente diminuído ou anulada, você precisa equilibrar Hera. Bora de DNB e reprogramação para equilibrar, a Luzi falou. E quando nós falamos de Ártemis e Atena, nós estamos falando da mulher da vida moderna, aquela que precisa lutar pela sua independência, pela sua sobrevivência, mas que ela planeja, ela faz isso de uma forma estratégica, ela não sai assim de qualquer jeito, amada louco, como a gente fala, lutando, esbravejando, ela sai de forma estratégica para essa luta. Ela busca alcançar os seus objetivos de uma forma estratégica. Então, sempre que nós estamos fazendo isso de forma estratégica, com amorosidade, nós estamos utilizando a energia de Atena e de Ártemis no nosso dia a dia. Tá caindo as fichas que eu falei para vocês guardarem nos saquinhos? Estão guardando? E como? Estão conseguindo se identificar? Quem está assistindo? Acho que tá dando, né? Para entender, para encaixar as fichinhas, as pecinhas aí no dia a dia de vocês, nas rotinas, nos hábitos. Acho que sim. Muitas, a Teri falou. Então, a cura do verdadeiro sagrado feminino, como a gente está falando aqui, é justamente integrar todas essas forças arquetípicas, essas energias do sagrado feminino, das deusas femininas, integrar tudo isso em nós. Isso é a cura do verdadeiro sagrado feminino. Sim, tá todo mundo dizendo, que ótimo. Que bom, missão cumprida, então. Que bom. Com certeza. Né? E a mulher curada, olha que importante isso. Que isso também é um mito. A mulher curada, quando nós falamos de cura, nós falamos de cura interna. A mulher curada não é aquela mulher que vai eliminar todas as suas sombras, as suas dúvidas, as suas dores, as suas feridas. Isso não existe. Nós não somos mulheres maravilhas. Não. Definitivamente, aqui a gente já entendeu que esse título não nos cabe. Nem queremos. Não somos guerreiras, também não. Exatamente. Então, a mulher curada é aquela que consegue perceber: existe sombra em mim, existe dor emocional, existe ferida emocional, e eu acolho, justamente entendendo que cada partezinha de mim tem um papel na minha vida, faz parte da minha vida. Eu acolho, eu olho para isso e eu reprogramo, eu ressignifico, eu trago outra visão para essa dor. Então, a cura do nosso sagrado feminino, a mulher curada, a mulher com o seu sagrado feminino curado, é aquela que vai conseguir nutrir o outro e se nutrir, como a Deméter em equilíbrio, sem que precise se perder no sacrifício. Ela se permite renascer como a Perséfone, olhando para o seu lado sombra, olhando para a sua dor e dando uma outra visão para isso e renascendo sem precisar de medo desse ciclo de mudanças que é natural, porque nós somos cíclicas. A mulher com o feminino curado é aquela que vai conseguir honrar sua beleza interna e externa, que vai conseguir honrar o prazer nas pequenas coisas do dia a dia, assim como a Afrodite, sem precisar ignorar as responsabilidades do dia a dia. É aquela que consegue construir relações conscientes, relações sólidas, relações duradouras, como a Hera, sem precisar abrir mão de si. Ela consegue estar num relacionamento
e ser Afrodite, e ser a mulher bela, ser a mulher sensual. A mulher com o feminino curado é aquela que consegue ter foco, ter serenidade, respirar, mesmo no caos do dia a dia, mesmo, né, nesse mundo caótico, assim como Hestia. Ela consegue lembrar que ela precisa voltar para dentro e silenciar. A mulher do feminino curado é aquela que consegue equilibrar a força dela com a leveza, assim como Ártemis e Atena. Ela consegue viver o relacionamento como a Hestia, ela consegue ter a liberdade de Ártemis, Atena e de Afrodite. A mulher do feminino curado é justamente aquela que consegue reconhecer quando cada uma dessas deusas está ativa, quando é necessário ajustar, qual é necessário ajustar, porque isso é a chave da cura do feminino. Essa jornada para dentro. E é isso que é legal. É justamente a gente conseguir trazer a energia dessas deusas para o nosso dia a dia. Escutar o que cada uma delas tem para nos ensinar, encontrar o equilíbrio entre elas. Isso é a cura do sagrado feminino, do verdadeiro sagrado feminino. Nós conseguimos estar e viver conectadas com o nosso próprio ritmo, com a nossa ciclicidade, porque nós somos cíclicas, como eu falei, com a nossa coragem, com a nossa capacidade de florescer e ser feminina. Então, a cura do verdadeiro sagrado feminino é justamente essa integração. Viver todas essas faces, todas essas energias arquetípicas com presença, com equilíbrio, com amor. Integrar, viver essas deusas, renascer como a Perséfone, silenciar como a Hestia, acolher e nutrir e se nutrir como a Deméter. Como eu falo para as meninas no círculo, quando nós fazemos a DNB, a reprogramação e as mesas, é como se nós trouxéssemos uma dança, porque todas essas deusas existem em nós, então é como se nós trouxéssemos uma dança de todas essas deusas ao mesmo tempo dentro de nós. Quando elas estão em desequilíbrio, é como se umas estivessem dançando e as outras estivessem ali tentando fazer parte daquilo sem conseguir. Está em desarmonia, não está em equilíbrio, está dançando fora do ritmo. E quando nós trouxemos o equilíbrio, elas dançam em ritmo dentro de nós. Ou seja, o ritmo acontece dentro de nós. Então, nós realizamos isso dentro do Círculo Sagrado também. Primeiro com as imersões, que aqui eu trouxe uma breve pincelada de tudo, que, né, resumi em 35 minutos, que nós estamos há meses estudando dentro do Círculo Sagrado. Então, primeiro com as imersões, a gente traz essa tomada de consciência para entender qual é o funcionamento, esse mecanismo das deusas em nós. E segundo, com os atendimentos, com as reprogramações, a DNB e as mesas. Então, eu quero que vocês entendam que essa cura do verdadeiro sagrado feminino que nós estamos falando aqui, ela não se trata de resgatar esses modelos passados, como eu falei antes, de repetir alguns rituais que talvez nesse momento, no presente, nessa existência, nessa época, nem faz sentido. E muitas pessoas, às vezes, deixam de se conectar com o sagrado feminino porque acreditam que a única forma de se conectar com o sagrado feminino é realizando rituais antigos, que talvez hoje não fazem sentido. E não é a única forma. Uma das formas é justamente compreender essas forças arquetípicas que existem, que vivem dentro de nós e perceber como que elas se manifestam no nosso dia a dia. Integrando, né, essas partes diferentes, esses fragmentos nossos, como eu falei antes, de quem nós somos, para que a gente possa viver realmente a essência do feminino em nós. Minha meta de vida é ser uma mulher curada. Gratidão ao Círculo Sagrado, que auxilia muito na minha vida, e nossos encontros são mágicos. São mesmo, Uzi. Então, imagina de uma forma prática, tá? A mulher moderna, mulher do dia a dia, mulher atual. Acorda cedo, organiza a casa, tá ali preocupada com o bem-estar dos filhos, vai trabalhar, cuida de si quando dá tempo, né?
cuida das suas relações, enfim, raramente encontra tempo para si. Essa mulher, ela pode estar vivendo no arquétipo da Deméter. Porque ela está colocando tudo à frente em primeiro lugar. E aí ela acaba se sentindo exausta, porque ela não está conseguindo se nutrir. Ela só está nutrindo o outro. Nossa, então quantas mulheres estão nessa energia? Bom, depois do nosso encontro do círculo, a gente percebe que 99% das mulheres estão na energia da Deméter. Né? Em desequilíbrio. Em desequilíbrio, exatamente. Estão no lado sombra da Deméter. E é tão simples resolver isso, porque é só realmente trazer o equilíbrio, trazendo o equilíbrio para esta força arquetípica, tirando ela do lado sombra, por exemplo, da Deméter, e colocando ela no lado luz da Deméter. Talvez a mulher se veja como uma era, porque ela está tentando encontrar ali o equilíbrio entre todos os relacionamentos, e aí ela se sente frustrada porque ela não é valorizada. Era normalmente se sente desvalorizada pelas pessoas que ela se relaciona. Seja relacionamento amoroso, familiar, profissional, amigos, normalmente ela vai se sentir desvalorizada. É só equilibrar a era nela. Exemplos aqui, né? Então, o problema é quando surgem os desequilíbrios das energias arquetípicas. Deméter vai nos prender nesse círculo de cuidado excessivo e vai fazer a gente esquecer da gente. A Perséfone, no lado sombra, vai fazer com que a gente fique presas, e olha quantas mulheres vivem isso também, vai fazer com que a gente fique presa nas dores do passado, com medo de mudança, com medo de desapegar das dores que a gente viveu, e aí fica anos remoendo uma dor do passado. Por isso que tantas se identificaram por causa do relacionamento entre mãe e filha. Alguns problemas que nós temos com as nossas mães, a gente se identificou tanto com a Deméter que a Perséfone, exatamente por isso. Exatamente. Esse desequilíbrio. Muitas de nós carregam, todas as mulheres carregam algum desequilíbrio em relação à energia feminina. Isso é fato. Olha, outro exemplo. Às vezes a gente se sente naquele lugar de estar tão cansada, tão fadigada por não dar conta, por não ter tempo de olhar pra gente, porque tá faltando Afrodite e talvez está sobrando Deméter. É a Deméter ali pedindo ajuda para que a gente pare e se olhe. Que a gente se dê a mesma nutrição pra gente que a gente dá pro outro. Ou às vezes uma sensação de vazio sem explicação. Pode ser a Perséfone te convidando, olha pro teu interior, acessa a tua caverna. Lembram da reprogramação de ontem da caverna? Que várias nem lembravam, né? Reprogramaram, fizeram e nem lembravam que entraram na caverna. Então, nossa cura não é negar que existe tudo isso. É justamente acolher. É integrar. É saber que nós podemos ter força, sermos fortes, ao mesmo tempo sermos intuitiva, sermos lógicas, mas também sermos sensual, sermos femininas, sermos estratégicas, sermos mães, mas também filhos. E, para quem não está no círculo, isso é novo. Quando nós falamos sobre nutrir, sobre maternar, sobre ser mãe, sobre cuidar, a mulher ela é mãe de projeto, de filho, de alunos, de profissionais do seu trabalho, às vezes de pai, às vezes de mãe, às vezes de marido, às vezes de avô, às vezes de sobrinho e assim por diante. E muitas das doenças físicas que nós carregamos, inclusive, vêm por conta de maternarmos coisas demais. Então, no fundo, tudo se resume a lembrar que nós somos cíclicas. Que nós transitamos entre a energia de todas essas deusas, que nós mudamos de fases, assim como a lua, assim como a natureza, que tem inverno, verão, outono, primavera, e que tudo é necessário. O outono relembra a Perséfone, o momento que ela vai para dentro dela, ela se recolhe,
As folhas secam, as folhas caem. A primavera lembra a Deméter, que é o momento do renascimento, é o momento da nutrição, é o momento do florir. Então, nós temos essa mudança, essas fases, essas ciclicidades. E entendermos isso é olhar para dentro de nós, perceber que as respostas estão aqui e que nós conseguimos acessar essa mulher curada que eu falei até aqui. A Teri completou: o autoconhecimento é um divisor de águas para viver com leveza no nosso dia a dia. Muito bem. Bom, então eu falei brevemente sobre as deusas. Quero que quem está assistindo aqui me conte quais foram as fichas, o que transformou, o que caiu, se o saquinho já está cheio, a caixinha já está cheia das fichas. Só reforçando, então as gurias vão falar mais também, só reforçando que todos esses desequilíbrios que eu comentei, todas essas transições, esse entendimento a respeito das deusas, perceber como o depoimento que eu recebi hoje de tarde, em qual deusa você está transitando, como você traz de equilíbrio do lado sombra de alguma deusa que você está vivendo. Tudo isso nós realizamos dentro do Círculo Sagrado. Nós três somos as terapeutas parceiras, como eu já tinha comentado também. Eu deixo as reprogramações, a Natália, as desprogramações e a Paty atua com as mesas. Então, ou seja, eu falo que a gente cerca, né, por todos os ângulos, todas as possibilidades para trazer o equilíbrio acerca da energia do feminino. A Luzi colocou: mulheres que não estão no círculo ainda, venham, estão perdendo de aprender a se autoconhecer, se autotrabalhar e se ajudar, porém com a força de todas nós juntas, uma ajudando a outra e todas juntas. Isso resume, né, nosso círculo. Gurias, agora eu deixo vocês falarem. Falei demais. Quer falar, Paty? Quem quer falar sobre sua técnica? Eu acho interessante você falar primeiro, Nath, o que é a DNB, né? Principalmente isso. Bom, boa noite, né? Acho que eu ainda não falei boa noite para todos que estão assistindo, para todo mundo que vai ver gravado. Sejam bem-vindos a quem sentir vontade, né, de entrar para o nosso círculo, que é maravilhoso, é mágico, o nosso banheiro feminino, para quem assistiu a live. Só complementando, né, o que a Elda comentou, a gente faz esses atendimentos, né, ao mesmo tempo que eu e a Paty aprendemos também na imersão, a gente acaba mergulhando, né, nas deusas também, para fazer um atendimento e equilibrar não só as meninas, como nós mesmos, né? A gente até estava comentando no último atendimento que é muito engraçado. A gente faz o atendimento, grava e na hora até se incomoda com a própria voz, né? Sim, é verdade. Porque as fichas vão caindo para todas. Todos nós temos essas forças arquetípicas, né? E aí, normalmente, a Elda começa com a DNB, que é a desprogramação neurobiológica, para quem não conhece. É uma energia, assim como o Reiki, né? Uma outra frequência energética, que ela tem a função de desprogramar das nossas células, né? Já biologicamente, os padrões que a gente vem carregando dessas deusas, né? Em desequilíbrios. As deusas são uma forma da gente achar o que está em desequilíbrio ou não, né? Eu sei que a gente tem as nossas curas aqui, né? A gente encarnou, a gente tem coisa para fazer, para curar, para olhar, mas esses arquétipos são uma forma que traz muita leveza para esse processo, porque às vezes a gente passa muito tempo ali numa energia e, como a Elda falou, às vezes é tão fácil equilibrar, fácil no sentido de você começa a equilibrar, você já começa a perceber mudanças, você já começa a se curar de uma forma mais leve, não é que, nossa, é um passe de mágica. É como se fosse, mas você vai percebendo as mudanças na energia, né, no padrão vibratório, que é o que a gente mexe aqui, né, nós terapeutas energéticas. Então, a DNB vai limpando esses padrões. Ela pode ser feita assim como o Reiki, só pela imposição de mãos,
ou ela pode ser feita também, que é como a gente faz no círculo, com os comandos. Então, eles ajudam também na tomada de consciência. Então, assim, eu acho que dá uns estalos na gente, né, toda vez que a gente ouve, e a energia vai atuando, a gente vai tomando consciência e esse processo vai ficando mais fácil. E essa energia também conecta a nossa mente com o nosso coração, porque é o alinhamento, né, dessas duas partes nossas que faz com que a gente consiga realmente mudar alguma coisa, co-criar uma cura, manifestar qualquer coisa, porque a gente, às vezes, na cabeça, sabe que está esgotado, sabe que está ali se sacrificando, sabe que está gestando pessoas que não é para gestar, mas no nosso coração, é como a Elda falou, às vezes a gente sente culpa, a gente sente um vazio e quer preencher com isso, enfim, cada uma tem, né, seus motivos aí, suas vivências, mas com os dois alinhados, né, o coração e a mente, você vai alinhando os seus pensamentos com as suas emoções, e aí vai ficando mais fácil desprogramar as crenças que a gente vai acumulando aí, e vão se reforçando, porque a gente aprende tudo na repetição, né? Então, às vezes a gente leva anos pensando de um jeito, tudo que a gente crê, a gente cria, né? Então a gente vai criando situações ali, e aí quando a gente desprograma, fica mais fácil, né? De criar novos caminhos neurais, de criar novos hábitos, enfim. Isso aí. Então, esse é o papel da DNB no círculo. Que aí logo depois a Elda já faz as reprogramações, né? E aí a gente já faz esses caminhos neurais funcionarem, os novos. Eu gosto de dar o exemplo do computador. O programa que está lá instalado, que às vezes a gente nem sabe que está lá instalado, a gente não utiliza, ele está ali. Mas ele está consumindo memória, ele está consumindo espaço no HD, ele está talvez fazendo com que algum outro programa do computador trave. Então, ele está ali ocupando um espaço desnecessário. E eu gosto de usar o exemplo da junção DNB e reprogramação, que eu vou lá no computador, eu vou passar o antivírus, eu vou limpar, tirar tudo aquilo que não está sendo usado, que não é contribuição naquele computador, que está ali ocupando espaço, que está travando o computador, tira tudo, e eu vou lá e vou instalar aquilo que vai fazer com que o computador rode mais rápido, ligue mais rápido, funcione melhor, tenha melhor capacidade, se desenvolva melhor, dure mais a bateria e assim por diante. Isso é DNB mais reprogramação. Resumo. Com o conhecimento, né, que a gente vai adquirindo dos arquétipos, é muito mais fácil, né, você desprogramar algo ali mais direcionado e reprogramar em seguida. Então, Exato. Por isso que eu acho que os depoimentos são tão rápidos, né? Junto com a parte da Paty agora. Isso aí. Então, enquanto as meninas estão recebendo desprogramação e reprogramação no atendimento, a Paty está trabalhando nos bastidores com as mesas que ela já vai falar a respeito. E de um atendimento até o outro, então, ou seja, de um mês até o outro, elas ficam todas, que fazem parte do círculo, ficam com um protocolo de atendimento, que é ouvir todos os dias, dar play. O único papel, a única tarefa é dar play no áudio de desprogramação e de reprogramação todos os dias até o próximo atendimento. E a Paty faz, então, as mesas nos bastidores enquanto elas estão ouvindo durante o encontro, tanto a DNB quanto a reprogramação. Paty, quer falar sobre a atuação das mesas? Sim. Enquanto as meninas estão fazendo a DNB, a reprogramação, eu com as mesas radiônicas, primeiro a gente pega com a radiestesia, a gente descobre onde estão as raízes dos problemas, tá? Porque não adianta a gente dar uma dipirona para melhorar aquela dorzinha de cabeça se a gente não descobrir o que está causando a dor de cabeça. Então, através da radiestesia, a gente vai na raiz do problema, que isso acontece nas imersões. E aí eu tenho as
mesas radiônicas. O que são as mesas radiônicas? É onde nós vamos trabalhar aquilo que foi descoberto, que veio à tona durante a imersão. Tá? Então, o que eu faço? Existem crenças limitantes, acordos de escassez, o fato da pessoa não se sentir merecedora daquilo, não sente que ela seja capaz de alguma coisa. Isso a mesa radiônica, ela vai limpando, vai ajudando a quebra de contratos, a divórcios energéticos. São muitas ferramentas que existem nas mesas radiônicas para que aconteça um novo start. Você precisa encerrar um ciclo para você começar o outro, tá? E como que a gente chega a tudo isso? Patrícia, como é que eu chego a descobrir onde o arquétipo está me ajudando, onde a DNB, a reprogramação e as mesas? A partir do teu autoconhecimento. Uhum. Se você não estiver pronta para receber, não tem como. Então, o que você precisa? Você precisa se autoconhecer, descobrir o que realmente é verdadeiro para a tua vida, o que faz parte da tua essência. Aí sim você vai saber em qual deusa, se você está no lado sombra, se você está no lado luz, qual você vai alimentar mais, para você receber a DNB, a reprogramação e as mesas. Porque as mesas, elas vão trabalhar num todo as raízes dos problemas, porque todos nós temos crenças limitantes, todos nós temos a falta de merecimento, todos nós aprendemos na sociedade a diminuir a nossa luz para o outro ficar mais confortável. O que a gente faz? A gente se encolhe para caber lá na vida do outro. Exatamente. E não é assim. Não pode ser assim. Para que nós consigamos curar verdadeiramente o nosso sagrado feminino, nós temos que ter o nosso amor próprio. Você tem que se amar em primeiro lugar. Você tem que deixar a tua luz, sim. Você tem que ser exatamente quem você é, tratando sempre do teu lado luz, descobrindo onde você está e o que você precisa trabalhar. Por quê? Para você estar completa. Para você ser um ser humano completo. Porque quando nós estamos completos, quando nós temos o nosso amor próprio, a nossa luz, o nosso merecimento, a gente consegue servir de contribuição para a vida do outro. Como você vai amar, dar amor para uma pessoa se você nem se ama? Como você vai ter um tempo de qualidade com o teu filho, com o teu esposo, com teus familiares, com os teus amigos, se você nem tem um tempo de qualidade com você mesma? Nem sabe o que é isso, às vezes, né? Qual a última vez que você realmente fez algo que te dê prazer? Por você. Não porque o meu filho gosta, o meu marido gosta, meus pais gostam. Não. Você. Quando foi a última vez que você fez algo por você? Quando você conseguir responder isso, é porque você está se colocando em primeiro lugar. Olha no espelho e aprenda a amar aquilo que você vê. Sabe qual é a reprogramação? Fora o círculo, nós temos a imersão autoestima feminina, que é um programa com 4 reprogramações, uma por semana, que fora círculo, quem quiser, está aberto para todo mundo para adquirir. A reprogramação que mais tem impactado é uma reprogramação que elas precisam se dar um abraço. Tem impactado muito as mulheres que estão participando. Porque a gente não é acostumada a fazer isso. Quanto tempo que a gente não se dá um abraço? Quanto tempo a gente não faz algo pela gente? Cabelo, uma unha, dá uma volta, vai passear, vai ler um livro, porque nunca sobra tempo pra gente fazer. Coincidentemente, nós 3 fizemos isso na sexta-feira, né? Exato. No grupo estávamos as 3, cada uma fazendo uma coisa para si. Nós mimamos. Quanto tempo faz que você não se mima? Hoje eu vou sair e eu vou lá, naquele lugar, comer aquele doce, porque eu
mereço. Uhum. Quanto tempo faz que você não faz isso? E A eu importância... acho, Oi. eu acho que o que a Elda fala desde, né, do começo, essa parte da gente se cuidar, botar um batom vermelho, fazer o cabelo, enfim, que o pessoal entende que a cura do feminino é isso, né? Isso é só a pontinha. É você curando, se conhecendo, se dando amor, que aí sim você sente vontade, isso é genuíno. Você vai, né, transbordar amor e isso vai ser para você também. Então isso é só uma pontinha. Ajuda, claro que ajuda. A gente precisa estar se sentindo bonita também. O externo. E o externo, mas isso aí é só uma pontinha, né? A verdadeira, realmente, cura do sagrado é isso que a Paty falou. É você entender o que você precisa se dar, além de dar para os outros, né? E você internalizar isso, se conhecer, ter o conhecimento, né? De uma ferramenta que possa te ajudar, como a Elda traz para a gente, os arquétipos. Mas eu achei interessante você falar isso, porque realmente é só a pontinha, né, do iceberg ali. Até porque a mulher, quando ela está com a autoestima baixa, quando ela está faltando Afrodite, com excesso de Hera, que se permite entrar no relacionamento tóxico por muitas vezes, com excesso de... com falta de Esha, que ela não consegue se silenciar para si, não vai resolver passar um batom vermelho. Ela não vai gostar. Ela não vai nem conseguir. E quando nós curamos o interno, equilibramos todas essas energias, deixamos com que as deusas dancem no seu ritmo natural dentro de nós, automaticamente o externo vai acontecer. Primeiro interno. Sim, porque a nossa maior dificuldade hoje, se a gente trabalha com tantas mulheres, a mulher hoje ela tem uma dificuldade absurda de falar não. Uhum. Quantas vezes nós dissemos sim com um não entalado na garganta, tudo que você quer falar, não, eu não quero, eu não vou fazer, porque eu não quero. Mas não, simplesmente eu não quero, não é verdadeiro isso para mim, eu não quero fazer, não estou com vontade. Uhum. Mas não, a gente se sente na obrigação de dizer sim. Uhum. Por quê? Se isso está fazendo mal para a gente, para deixar o outro feliz, mas por que eu vou deixar o outro feliz se eu não estou feliz? Me anulando às vezes. Exatamente, a gente se anula. Por isso a importância da gente se autoconhecer, da gente ter esse equilíbrio dentro da gente, da gente saber o que realmente é importante para a gente conseguir falar esse não na hora certa, que é o não amoroso, né? Não é que você vai falar não. Colocar limites nas pessoas, colocar esse limite amoroso, porque nem tudo que vão fazer vão invadir você. E você tem que se conhecer para saber quem está te invadindo e quem não está. Então a gente realmente precisa se olhar, porque não adianta colocar uma roupa maravilhosa, tá com o cabelo lindo, a maquiagem perfeita, batom vermelho, unha feita, se por dentro você tá destruída, tá arrebentada. Por dentro, porque você não... por dentro é trapo e nó, como fala o ditado, né? Sim, porque você tá tentando se arrumar toda por fora, linda, maravilhosa, mas tudo que você queria falar, não, eu não quero ir nesse evento, eu não quero estar lá, eu não quero. E ao mesmo tempo você está lá se arrumando tudo para ir nesse evento. Mas não é verdadeiro para você, você está se machucando. Então você está fazendo, você está se diminuindo. Né? Sim, porque você está se diminuindo para caber na vida do outro. Então a gente precisa realmente se conhecer, para a gente aprender a falar não, para a gente aprender a impor os nossos limites, para que nós consigamos ter total equilíbrio da nossa vida. Exato. O que a Elda passou hoje nessa aula sobre os arquétipos é uma ferramenta que é usada para o nosso autoconhecimento. É uma das muitas ferramentas que dá para usar. Só que a gente precisa dar o primeiro passo, gente. Nós precisamos dar o primeiro passo, nós precisamos ter esse amor próprio
dar o primeiro passo para o nosso autoconhecimento para a gente alcançar o equilíbrio. Porque a gente tem que descobrir para onde a gente quer ir, quem a gente quer ser. E quando a gente não sabe, qualquer lugar serve. É verdade. E não é isso que cada uma de nós queremos. Eu tenho certeza que todas que estão aqui, muitas vezes deixaram de viver os seus próprios sonhos porque tinha que viver o sonho do outro. Ah, eu quero ir para a praia. Ah, não, eu quero ir para uma fazenda. Não, você vai para a fazenda, porque a família quer, porque as pessoas querem, mas lá dentro você queria ir para a praia. Quantas vezes a gente se anula para poder agradar o outro, sendo que nós somos mais importantes do que tudo. Nós precisamos encontrar o nosso equilíbrio. A Luz Isso porque a Elda deu uma pincelada, mas bem leve. Porque quando entra na aula, que é isso, a gente vai vendo isso profundamente, nossa, você vai percebendo assim que... O saquinho de ficha falta espaço. Né? Transborda, porque é isso mesmo. É exatamente isso. A gente tem que perceber que nós somos a nossa principal pessoa. Nós somos o mais importante da nossa vida. Tenho filhos? Tenho. Tenho família? Tenho. E é exatamente por eles que eu me cuido. Porque eu preciso estar bem para poder dar o meu melhor para eles. Só que em primeiro lugar, aqui, dentro de mim. E não foi fácil. Eu sozinha nunca consegui. Eu só consegui isso com a ajuda das minhas terapeutas que vocês estão conhecendo. A Elda, a Nath. Ninguém consegue sozinha. Isso não existe. Não, nós precisamos de terapia. Nós não nascemos no mundo sozinhas, nós não nascemos no mundo para estar sozinhas. E completando, quem perdeu as aulas anteriores, volta e assiste, nós não nascemos para julgarmos umas às outras e para nos separarmos umas das outras. A cura do sagrado feminino é justamente esse entendimento de que todas nós temos essas energias, todas nós somos cíclicas e passamos por todas elas, e todas nós temos a capacidade de trazer o equilíbrio para essas deusas. Só que não é sozinho esse processo. Não. Lá atrás, como era, da forma que era o sagrado feminino, era unido. Hoje isso se perdeu. E nós resgatamos isso dentro do círculo, não na forma que era antigamente, não com os rituais de antigamente, porque hoje é outra época, não cabe algumas coisas, né, para o mundo de hoje. Algumas sim, outras não, outras já não fazem mais sentido. Mas nós compartilhamos juntas o entendimento através das nossas imersões, do que cada uma vive, então fica fácil, as mulheres conseguem se identificar ali na história uma da outra, porque nós somos cíclicas iguais, em fases diferentes, mas todas nós passamos pelas mesmas fases. Então, estando uma cura a outra, uma cura a outra. Então, estando sem julgamento. Sem julgamento. Então, estando nesse círculo, que é o círculo sagrado, nós conseguimos entender, opa, talvez eu esteja aqui, a Natália esteja ali, a Paty esteja ali, mas eu vou passar onde a Paty passou, onde a Natália passou, e elas também vão passar por onde eu passei. Então, fica fácil que a gente consiga trazer a compreensão da outra sem precisar do julgamento. E aí o trabalho terapêutico, ele entra no sentido de trazer o equilíbrio energético. Porque uma coisa é se dar conta. Eu passei por isso. Ah, mas eu também passei. Aí vira muro de lamentações. E não é essa a ideia. Então, quando nós compartilhamos histórias, não é para muro de lamentações. Não é só para desabafar. É para trazer o entendimento de que todas nós passamos ou vamos passar por esses lugares, porque nós somos cíclicas iguais, dessa forma, e o trabalho terapêutico ele vem para amenizar todas as dores emocionais, todos os traumas, todas as questões em desequilíbrio que nós vivemos acerca dessa energia do feminino. A Lucy completou, a cura para mim é voltar à minha essência, ou mesmo descobrir a verdadeira face dela, voltar para casa e para mim mesma. E a Tere disse, a gente fica processando infinitas possibilidades a cada encontro do nosso equilíbrio no autoconhecimento. É isso que resume. Bom, eu vou convidar as meninas, todas que estão aqui,
que façam parte do nosso círculo sagrado. Nós temos 2 encontros por mês, um encontro de imersão, que é de aula. Essa aula que eu trouxe aqui hoje, que deu 30 e poucos minutos que eu fiquei falando sozinha, sem parar, não deixei as gurias falarem, foi o resumo de 4 meses, 3 ou 4 meses de estudo do Círculo Sagrado. Eu resumi em 35 minutos. Então, ou seja, dentro do círculo nós aprofundamos, nós mergulhamos em cada deusa, em cada arquétipo, trazendo entendimento, trazendo exemplos para a vida real, as meninas se identificando, caindo ficha, compartilhando para que as outras também consigam entender esse processo individual, que é realmente individual, é muito individual de cada uma, E depois nós entramos, então, no segundo encontro do mês, com a prática terapêutica, onde cada uma de nós atua com a sua ferramenta, com a sua prática, para tratar esses desequilíbrios que nós identificamos. Porque uma coisa é você saber, isso não tá legal na minha vida. Tá, mas o que é isso? Na imersão você consegue cair a ficha. Opa, isso aqui significa que eu estou no lado sombra desse arquétipo. Ou que está faltando a energia daquele outro arquétipo na minha vida. E quando você conhece qual é o caminho, fica muito mais fácil você seguir. Então, o círculo é o GPS do autoconhecimento da mulher. Adorei. É isso mesmo. E a gente só precisa dar o primeiro passo. Isso aí. Só precisamos dar o primeiro passo para poder nos curar. Exato. Porque todas nós precisamos de cura. Não existe uma mulher hoje nesse mundo, nesse planeta, que não precise curar o seu feminino. Porque desde quando vem a história, desde lá da revolução lá das mulheres, de tudo que aconteceu na história mesmo, nós fomos treinadas para sermos guerreiras, para sermos autossuficientes, para sermos mulheres maravilhas, para dar conta de tudo, para não precisar de ninguém. Isso não é verdade. Não é verdade. Isso até coube em um certo momento, mas hoje isso não cabe mais. E nós estamos nos espremendo para caber nesse lugar. É como se nós calçássemos 36 e eu compro um Scarpa 33, bico fino, e espremo para caber dentro dele. Porque é assim. É isso que as mulheres hoje estão vivendo. Então, que tal nós, cada uma calçar o seu calçado, vestir a sua roupa, e neste círculo, nós entendermos esse processo onde cada uma está vivenciando e tratarmos através das terapias. É isso que a gente faz. Então, fica o convite. Quero fazer parte do círculo, como eu faço? Me chama ou chama uma das gurias e pede o link de inscrição para o círculo, para você fazer parte. É simples e é barato. Ridículo de barato. Quanto que eu calculei outra vez? R$2,27 por dia. É isso. Isso aí. Por aí. Não paga nem café. Então, a todas as meninas, todas as mulheres que estão presentes, se deem a oportunidade de cura, tá? Se deem a oportunidade de se encontrar, de encontrar pessoas, de encontrar outras mulheres que realmente entendem, compreendem e vão servir de contribuição para aquilo que você está passando, está sentindo e não consegue encontrar resposta para suas perguntas. Porque às vezes a gente sabe que tem alguma coisa que não está dando certo, você tem um monte de pergunta e você não tem para quem perguntar. E é isso que nós fazemos. Dentro da nossa família de almas, dentro do nosso círculo sagrado, uma ouve a outra e com a experiência da outra, a gente aprende a nos experienciar e a nos conhecer melhor, saber o que é melhor para a gente. Exato. É completamente diferente. O melhor para uma não é para outra. Mas a gente pega um pouquinho de cada uma, como se fosse uma colcha de retalho. Você vai pegando um pedacinho de cada uma e você vai posturando e construindo a sua própria colcha de retalho. E é exatamente isso para que a gente está aqui. É para segurar na mão uma da outra e para falar, olha, tem saída, tem jeito, a vida é fácil, é só a gente encontrar o equilíbrio para tudo isso. Exato.
Então, fica o convite de nós três e das meninas que estão aqui participando também, que eu vi que algumas já colocaram ali depoimento. A Lúcia falou que é o melhor investimento que você pode fazer por você mesma. Então, fica o convite para participar do círculo. Me peçam no direct o link, ou peçam para as gurias o link. E também o convite para imersão autoestima feminina. Esse é fora, círculo, são 4 reprogramações, você recebe acesso por 30 dias, uma reprogramação por semana, e ela é específica para a autoestima feminina. Também fica o convite. Já que agora não tem terapia, fim de ano, né? Outro dia uma menina estava me perguntando, mas eu vou ficar sem tratamento? Vai ficar com a imersão. Pode fazer a imersão durante essas 4 semanas, para pelo menos não ficar sem atendimento, sem tratamento. Vai ficar se trabalhando. Sem tratamento não fica, porque tá lá, é só fazer. Não, fora do círculo. Que é cliente, fora do círculo. vai para a imersão e assiste a imersão pelas 4 semanas e reprograma. Quem está no círculo nunca fica sem atendimento, né? Nunca. Porque terminou um protocolo, nunca. Já começa um novo protocolo. Então, é um atendimento contínuo. Você está todos os dias em atendimento terapêutico, desprogramando, reprogramando, trabalhando a tua energia para trazer esse equilíbrio todo que a gente falou aqui. Marisa também é maravilhoso e rico em conhecimento. Dentro do círculo, nós aprendemos a ser terapeutas de nós mesmas. Porque as ferramentas estão ali, é só você usar. Só dá play. Exatamente, só dá play. Simone também caiu muitas fichas, encheu o saquinho e a caixinha de fichas. Muito bem. Então, gente, obrigada, meninas. Paty e Natália, pela parceria. Nós já falamos, né, no último encontro, pela parceria, pelo carinho, pela presença, pelo compartilhar de vocês, tanto nas aulas anteriores como nessa agora também. Só gratidão pela nossa união, pelo nosso trabalho juntas no círculo. E a todas as pessoas que estiveram aqui assistindo, compartilhem essa live com outras pessoas, que com certeza será muito valioso na vida de outras mulheres também, esses conhecimentos. Isso. Compartilhem. Muitas pessoas não conseguiram estar ao vivo, então compartilhe, manda para aquela amiga. De repente ela precisa ouvir algo que foi dito nessa live. Talvez ela precisa saber que ela não está sozinha. Existem pessoas que podem segurar a mão dela e ajudar ela em qualquer coisa que ela esteja passando. É um relacionamento, é qualquer coisa. A gente nunca está sozinho. Nunca. Nós estamos aqui. Isso aí. Com certeza. Gratidão. Eu acho que a Nath mestre. Caiu. A Nath caiu? Acho que sim. Eu estou trabalhando aqui pelo outro celular. Acho que caiu. E ela está com a imagem travada. Eu estou ouvindo, mas eu não me vejo mais. Eu acho... Tá. A tua imagem está travada, mas que bom que eu estava. Eu acho que a minha bateria caindo. Pode ser. Mas, obrigada. Obrigada aí pela oportunidade. Beijos. Não sei se eu estou ainda ao vivo. Tá. A gente está te ouvindo. Estamos te ouvindo. Érica também disse, venham fazer parte da nossa família. É isso, gente. Beijos no coração. Esperamos vocês de coração para iniciar 2025 fazendo parte da nossa família do Círculo Sagrado também. E limpando tudo isso que nós falamos aqui. Revejam para vocês se encaixarem aí na vida de vocês. O que está em desequilíbrio, qual deusa está faltando, qual deusa vocês estão vivendo muito no lado Comentem lá, né? Comentem lá na live. Comentam lá na live. Depois comenta ali, acho que eu tô muito nessa deusa, acho que eu tô no lado sombra dessa. Coloquem as percepções de vocês até pra gente poder acompanhar também. E venham perguntas também, né? Com a gente. Beijos. Boa noite.